Gravando por YouTube, agora gravando no podcast, vamos lá. Olá, eu sou o Renato, esse aqui é o segundo episódio do Terça DAP. Hoje é dia 12 de março, tô falando aqui às 6h24 no horário leste dos Estados Unidos. E o tema de hoje é a improdutividade me mata. Então vamos começar. Essas últimas 2 semanas que eu tive foram 2 semanas muito diferentes uma da outra. E eu vou explicar por quê. Então, eu tenho um problema com ansiedade e isso de vez em quando é bom porque me faz produzir mais. E eu produzindo mais, eu me sinto bem, eu durmo bem, faço as coisas que eu tenho que fazer e tal, beleza. Só que, se eu por algum motivo paro de produzir, eu tenho meio que uma crise de ansiedade e eu não consigo produzir, eu não me sinto bem, eu tenho dificuldade para dormir, depois para acordar também. E tem vezes que eu tenho 1 milhão de coisas para fazer e se eu fico improdutivo, eu me sinto muito mal. E não só esse tipo de improdutividade, mas às vezes eu tenho coisa para fazer, só que eu não consigo fazer nada no momento. Então, eu leio um livro, ou eu escuto um podcast, ou escrevo roteiro para um vídeo, ou nesse caso aqui podcast, que uma vez que eu estava sem fazer nada, eu fui lá e escrevi o roteiro para esse podcast aqui. Foi assim que eu tive a ideia. Como eu falei, eu pretendo falar no podcast tudo que está passando na minha mente. E na semana que eu criei esse podcast aqui, que eu li o livro do Gary Vee, que é o Crushing It, que eu fiz um novo site, que aliás, se você não viu ainda, dapix.cc, se você tiver no YouTube, o link tá na descrição. Eu tava conseguindo, e foi a semana passada isso, eu tava conseguindo acordar cedo, eu tava conseguindo ir bem na academia, sem ter muita resistência a isso. E foi uma semana muito boa, por quê? Porque foi uma semana produtiva, e isso me faz sentir bem. E, por exemplo, outros momentos que eu tenho muita improdutividade, que às vezes me deixam um pouco mal, é na escola. Então, assim, a escola, de maneira geral, é até que fácil. Então, sempre que eu tenho um tempo livre, eu tento ler. Então, por exemplo, semana passada, que foi a semana que eu li o livro, que eu comecei a pegar esse hábito de leitura, eu li 263 páginas em 2 dias, porque foi semana de provas. E aí eu acabo a prova antes e tenho tempo suficiente para fazer. E se você for falar assim, mas aí você deve ter ido mal na prova. Acabei de checar o resultado da prova de geometria, por exemplo, que eu fiz em 1 hora, que a maioria das pessoas não terminou, e eu tirei a mais. Então, Ou então, durante esse tempo na escola, eu fico fazendo lição de casa, ou roteiro para vídeo, algo que eu fiz bastante também. Então, por exemplo, o vídeo de filtro ND, que eu postei sexta-feira passada no meu canal, foi todo roteirizado durante a aula, exatamente. E isso, de certa forma, otimiza meu tempo. Então, lá eu não posso nem gravar, nem editar, obviamente. Então, eu uso esse tempo para escrever roteiro e para fazer tudo que eu teria que fazer em casa, que eu posso fazer lá, para ocupar meu tempo e para não perder tempo em casa, para eu já poder gravar vídeo direto. E agora, voltando um pouco para ansiedade, a ansiedade você sempre tem que você acaba descontando em alguma coisa. Então, ou é em comida, no meu caso, né, ou ficar estalando o dedo igual eu tô fazendo aqui, ou roer unha, isso quando eu tô muito ansioso eu faço, era um hábito que eu tinha antigamente, hoje em dia eu não tenho mais, só quando eu tô de fato numa crise de ansiedade, ou insônia, como eu mencionei, e a ansiedade ela acaba atrapalhando na vida de uma maneira geral, porque, por exemplo, ou eu vou dormir tarde, ou eu acordo tarde. E se eu durmo tarde, significa que eu durmo pouco, o que não ajuda na criatividade. E se eu acabo acordando tarde, também não me ajuda, porque eu desde sempre tenho um problema que se eu acordo, tipo, depois de 8h30 da manhã, assim, eu não consigo me sentir bem, porque amanhã ela é o tempo que eu tenho facilidade de trabalhar, tanto de manhã quanto de noite. Durante a tarde é o tempo que eu sou menos produtivo. Então, se eu perco o tempo da manhã, eu me sinto mal. Nossa, alguma coisa parou de fazer barulho aqui, o som melhorou muito. Vamos lá, vamos voltar.
Então, a minha ansiedade ela é bem controlada, mas de vez em quando eu tenho essas crises. Ela não é nada muito ruim, mas, por exemplo, na semana que eu postei só um vídeo no canal, que foi 2 semanas atrás, eu não tava conseguindo ter ideia. Eu juro, eu fiquei sentado assim por umas 2, 3 horas tentando ter ideia para vídeo. Não vinha ideia, porque eu tava numa crise de ansiedade. Não vinha ideia, não vinha ideia. E aí eu consegui achar uma ideia depois que eu achei pela primeira vez. E aí aí gravei, e aí é um ciclo, entendeu? Eu gravei uma vez, aí a produtividade meio que volta, e aí eu vou para um. Aí a ansiedade meio que cai assim e eu volto ao normal. E, e aí eu tive essa semana boa aqui, né? E depois dessa semana que eu tava sem ideia pra gravar vídeo, aí eu pensei, vou fazer um vídeo sobre LA, sobre a cidade de LA, porque, por exemplo, eu fui viajar, fiz vídeo, fui viajar pra San Diego, fui viajar pra Big Bear, fiz vídeo, então eu vou fazer um vídeo sobre a semana de LA, sobre LA, porque eu moro aqui e tal. Então eu pensei assim, então eu posso ir em alguns finais de semana para alguns lugares aqui e depois eu faço um vídeo inteiro de todos esses lugares. Aí foi assim que eu fiz o vídeo de Santa Mônica. E aí esse último final de semana era para eu ter ido para Venice fazer vídeo, mas choveu e ficou nublado e eu quero ter um dia ensolarado para fazer isso, com o céu bem azul, com algumas nuvens. Então não deu para ir. E aí depois que eu gravei esse vídeo de Santa Mônica e depois no outro dia no vídeo de Santa Mônica eu coloquei um pouquinho de Vênice também, a criatividade meio que voltou. Então é como se fosse uma montanha russa mesmo, são picos e descidas assim o tempo todo. E por isso que teve só um vídeo no canal naquele dia que eu fiz o vídeo sobre o que tem na minha mochila de câmera para 2018. Teve só um vídeo na terça, o que nunca aconteceu desde tipo agosto do ano passado, de ter só um vídeo na semana no meu canal. Então, é. Então acho que é isso. Esse foi o segundo episódio do Terça DAP. Hoje é dia 12 de março, às 6h31 da tarde. Vou ficando por aqui.